Hamilton Rice. Foi um médico, geógrafo, geólogo e explorador americano, muito conhecido por suas expedições na bacia amazônica. Ele também foi professor de geografia na Universidade de Harvard, de 1929 a 1952, e foi o fundador e diretor do Harvard Instituto de Exploração Geográfica. Mas, como tudo isto aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Alexander Hamilton Rice Jr. nasceu em Massachusetts, em 29 de agosto de 1875. Seu avô foi ex-prefeito de Boston, governador de Massachusetts e congressista americano, chamado Alexander Hamilton Rice. Ele desenvolveu o desejo de viajar cedo, viajando de Istambul ao Cáucaso, antes de terminar a faculdade, encontrando tempo para visitar a Grécia, a Rússia, a França e o Império Austro-Húngaro. Depois de frequentar a escola, ele conquistou um bacharelado em artes, pelo Colégio de Harvard em 1898. Sua primeira visita na região amazônica foi no verão de 1901. Ele refez a viagem do conquistador Francisco Orellana, realizada em 1541, o primeiro europeu a viajar das cabeceiras da Amazônia até o Atlântico. Rice viajou das terras altas do Equador, sobre os Andes cobertos de neve, descendo pelas florestas montanhosas da encosta leste e entrando nas florestas tropicais, para chegar ao grande rio Amazonas. Apesar dos jacarés comedores de gente, morcegos vampiros, arraias ribeirinhas, piranhas gigantes, enguias elétricas, ele ficou apaixonado pela Amazônia e embarcou em uma busca para encontrar as nascentes de rios que eram pouco mais que vagos rabiscos nos mapas daquela época. Mais tarde, novamente nos Estados Unidos, ele terminou um doutorado pela Escola Médica de Harvard em 1904. Em 6 de outubro de 1915, ele se casou com a viúva sobrevivente do naufrágio do Titanic, Eleanor Elkins Widener. Em 1914, ele se ofereceu para trabalhar com a equipe de cirurgia de Paris, que era um grupo de médicos americanos, servindo na Europa antes da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. De 1915 a 1917, ele dirigiu o Hospital de Socorro a Acidentes Militares, um hospital de caridade também em Paris. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917, ele foi comissionado como tenente na Reserva Naval dos Estados Unidos, dirigindo a escola de treinamento do 2º Distrito Naval para oficiais da reserva em Newport, em Rhode Island, onde serviu até 1919. Em 1919, ele foi premiado com o comandante da Legião de Honra, por seu serviço ao povo da França. Como geógrafo e explorador, Rice especializou-se em rios. Em 7 expedições, começando em 1907, ele explorou cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados da bacia amazônica, mapeando uma série de rios não mapeados a noroeste, chegando a Colômbia e Venezuela. Após seu casamento em 1915, sua esposa o acompanhou em várias expedições à América do Sul, que foram registradas na literatura geográfica da época e seguidas de perto pela imprensa popular. Na expedição de 1916, juntamente com um amigo e companheiro de viagem, William Thomas Coleman, publicaram o relato da expedição, em 1920. Em uma expedição em 1919, ele subiu o rio Orinoco até sua chegada à Venezuela. Nesta expedição, ele travou uma batalha com um grupo de Yanomami. Hoje se sabe que os Yanomamis não são canibais. Durante a expedição de 1920, foi relatado que o grupo evitou um ataque de selvagens e matou 2 canibais. Uma manchete subsequente dizia: "Explorador Rice nega que foi comido por canibais." Manchetes nos jornais como essa e outras como que ele havia sido engolido por cobras apareciam o tempo todo na imprensa daquela época. Sobre o rio Orinoco, também mencionamos ele nos episódios sobre Cristóvão Colombo e Alexander von Humboldt, os quais também exploraram esse rio.
Assista ou ouça essas histórias para saber mais. Mas, voltando para a história de Alexander Hamilton Rice. Este foi o único exemplo ao longo do século XX, onde uma expedição científica enfrentou e matou indígenas amazônicos. Essa expedição continuou em 1920, atravessando o canal Casiquiare e descendo o Rio Negro até o Amazonas em Manaus. Sua expedição mais importante em 1924 foi a primeira a usar fotografia aérea, utilizando um avião biplano com flutuadores. Esta expedição de 4 meses subiu o Rio Branco até sua nascente, passando pela ilha de Maracá e a poderosa cachoeira Purumane. A equipe teve um encontro pacífico com outro grupo de Yanomamis, onde Rice achou o povo pobre e repulsivo, mas ficou impressionado com suas magníficas cabanas cônicas. Ele também estabeleceu hospitais para os povos indígenas no Brasil, pesquisou doenças tropicais e conduziu expedições em outras partes do continente, como no Alasca e na Baía de Hudson. Suas explorações dos rios Amazonas e Orinoco renderam muitas honras, que incluíam, em 1914, uma medalha de ouro da Real Sociedade de Geografia de Londres, uma medalha de ouro da Sociedade de Geografia da Filadélfia e uma medalha de ouro do Clube de Viajantes de Harvard. Rice estava intimamente associado à Real Sociedade de Geografia de Londres. Depois de receber a medalha do patrono em 1914, ele lecionou com frequência e publicou relatórios de suas várias expedições no Jornal de Geografia. Quando a sociedade comemorou seu centenário em 1930, ele fez a maior doação única, feita por uma pessoa, no valor de 25 mil libras, para a sociedade, que foi usado para construir um auditório, uma biblioteca e outras salas em sua sede. Ele cedeu muitos de seus filmes e fotografias para o Arquivo Real da Sociedade de Geografia. Em 1926, Rice se ofereceu para financiar uma ferrovia de 850 quilômetros de Manaus até Boa Vista, então território de Rio Branco, agora estado de Roraima. Com a condição, se ele recebesse a franquia operacional e terras ao longo da ferrovia. Entretanto, na época, o governo local recusou a proposta. Em 1929, Rice fundou o Instituto de Exploração Geográfica de Harvard, ao qual ele e sua esposa forneceram uma doação considerável e que, sob a direção de Rice, tornou-se um importante centro para a ciência da fotogrametria. Os outros cargos de Rice incluíram curadoria da seção sul-americana do Museu de Arqueologia e Etnologia, palestrante em doenças tropicais da América do Sul, da Escola Médica de Harvard, e curador do Museu Americano de História Natural. Quando o instituto fechou em 1952, Rice retirou-se para Miramar, onde ficava a mansão da família da sua esposa em Newport, Rhode Island, onde morreu em 23 de julho de 1956. Entre as duas guerras mundiais, Rice liderou 7 expedições às selvas da América do Sul. Ele foi um pioneiro em levantamento aéreo e por rádio, mapeou 500 mil de milhas quadradas de território inexplorado. Assim, através das suas conquistas, e com seus feitos, Alexander Hamilton Rice deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio, até mais!